Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Demolidor Renascido, beleza? Só dando um disclaimer pra vocês, a gente recebeu os episódios antecipados do pessoal da Disney, né, da Marvel Brasil, para poder assistir, né, e fazer conteúdo pra vocês, mas tive alguns problemas técnicos aqui, problemas de saúde, enfim, não deu pra fazer cobertura semanal igual eu tava prevendo fazer pra série, né? Mas eu vim aqui, né, hoje pra fazer um vídeo de análise dessa primeira metade da temporada, tá? Então, dos primeiros 4 episódios que foram lançados aí. Eu tinha feito só um vídeo de primeiras impressões, né, lá nas redes sociais, enfim. Eu já vi a temporada inteira, tá? Mas esse vídeo não vai ter spoilers, obviamente, do que vai passar, do que vai ter, né, ainda na temporada. Até porque, se não tá aqui, ó, o mercenário aqui mirando em mim, entendeu? O Kevin Feige aqui com a Sniper. Eu não sou maluco de falar spoiler. Então, essa aqui vai ser uma análise só dos 4 primeiros episódios. Mas, no finalzinho desse vídeo, eu vou trazer expectativas. O que a gente pode esperar? O que vocês podem esperar desses próximos episódios? Até porque saiu um trailerzinho mostrando algumas cenas, né, desses episódios. Enfim, mas tudo sem spoilers, beleza? Sem spoilers do 5 pra frente, obviamente. Do primeiro até o quarto da segunda temporada. Eu vou trazer a minha análise aqui, beleza? Mas é isso, vamos lá, depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou começar aqui com uma ficha técnica bem rápida desses episódios, só pra gente saber quem são as pessoas por trás. E eu acho uma coisa interessante, tá? Se vocês não acham, enfim, faz parte. Mas eu acho legal, pô, esse cara que tá fazendo é o mesmo cara que fez tal coisa, tá? Acho que a gente vai ligando alguns pontos, vai reconhecendo algumas pessoas que eu acho legal. Vou tentar passar de uma forma mais rápida aqui, tá? Então, o episódio 1, né, ele é intitulado aí de A Estrela do Norte, né, o The Northern Star, que era lá o naviozão lá do Wilson Fisk, né? Ele tem direção do Aaron Moorhead e do Justin Benson, tá? Que eles são conhecidos por dirigir episódios de Loki e de Cavaleiro da Lua também, tá? O roteiro é do Darius Carpane, que ele também faz roteiro de Justiceiro. Então, né, pessoas que já estavam acostumadas aí a trabalhar na Marvel. Já o episódio 2, que é o Mirar na Lua, a direção são dos mesmos e o roteiro também. O episódio 3 já tem uma mudança, né? O episódio 3, que é A Balança e a Espada, a direção é do Solvan Slick Nem, que ele é conhecido pelas séries Power e Snowfall, então saindo um pouquinho aqui da Marvel. E o roteiro do episódio 3 é do Ritter Belson, que ele é conhecido por The Walking Dead e Black Sails. Olha só, faz tanto tempo que eu não vejo falar dessa série. Vocês já assistiram Black Sails? Série de pirata lá. Tinha alguns momentos legaisinhos. Eu não vi até o final, enfim. E o episódio 4, né, o mais recente agora, Tirando as Luvas. Ele também é dirigido pelo Solvan Slicknen. E o roteiro é da Chantel M. Wells, que ela é conhecida por Yellow Jackets e Echo. Echo eu não gosto muito não, mas enfim, vamos seguir. Então essa é a ficha técnica dos 4 primeiros episódios, tá? Eu separei aqui os temas pra falar por blocos, então eu não vou falar necessariamente do primeiro episódio, segundo, terceiro, quarto. Eu vou falar, juntei alguns temas aqui que faz sentido na minha cabeça e eu vou tentar falar sobre eles aqui, beleza? Vamos começar falando um pouquinho mais do Fisk, né? Do domínio que ele impôs à cidade de Nova York, com toda a questão da Força-Tarefa Antivigilante, o terror da Força-Tarefa Antivigilante nas ruas, né? Se é que dá pra gente fazer relações com o mundo real, que pra mim tem várias cenas assim que a gente consegue fazer claras referências, menções ali, talvez comparações do Fisk com o Trump, da Força-Tarefa Antivigilante com o ICE, né? Enfim, nesse momento bem conturbado, né, que os Estados Unidos está vivendo. Eu acho que a série conseguiu colocar alguns pontos ali interessantes em relação a isso. Uma coisa muito legal que o Fisk fez nesses episódios, né, que eu achei muito inteligente, foi colocar todo mundo... Assim, o Demolidor já era caçado. Todo mundo já sabe disso. Ele é um vigilante, etc. Enfim, o Fisk colocou as acusações lá em cima dele, um monte de coisa. Mas ele, de certa forma, transformou o Matt Murdock também em caçado. Só que não pela polícia, entre aspas, mas pelo povo. E isso foi questionado pra ele. Eu achei muito interessante essa parte da série. Porque, se eu não me engano, é o Bucky, né? Aquele capanga dele lá, malucão. Que ele questiona pro Fisk, por que você não já fala aí que o Matt é o Demolidor? Já acaba com essa parada dele, né? Me fugiu a palavra agora, né? Identidade dele, né? A identidade de vigilante dele, que vai ser mais fácil pra gente. Ele fala, não. Aí eu vou transformar ele realmente em um herói,
em um mártir, de certa forma, eu não quero fazer isso. Então o Fisk, ele coloca todo mundo atrás do Matt Murdock, falando que, ó, o Matt Murdock tá sumido e o culpado é o Demolidor. O culpado são os vigilantes aí. Então ele coloca, entendeu? O povo atrás dos vigilantes e atrás, ele junta os dois lados, entendeu? Pra ir atrás do Demolidor, né? Do Matt Murdock. Cara, isso é genial. Achei muito boa essa sacada do Fisk. Cara, acho que isso foi no episódio 2 que rolou. E, mano, como eu falei, né? Acho que tem muitas referências. Cara, a Marvel, assim, eu acho complicado às vezes, tá? Pô, se você não me conhece, eu sou Marcelo. E, assim, eu sou uma pessoa política, tá? Volta e meia eu tô falando um pouco de política lá no nosso Instagram, tô colocando pautas sociais lá, porque, enfim, eu acho isso importante, ainda mais nesse meio nerd que a gente vive, que às vezes é muito preconceituoso, enfim. E eu gosto de quando produções não tem medo de botar o dedo na ferida, sabe? E criticar algo errado e colocar pautas sociais mesmo, igual Pantera Negra fez, igual Falcão e o Soldado Invernal fez, sabe? Igual algumas produções da Marvel fez. Mas a gente sabe, né? O objetivo da Marvel é ganhar dinheiro, não é, né? Enfim, não é ser palanque social nem nada desse tipo. Então, eu acho que tem, às vezes, muitas coisas que eles deixam a desejar, na minha opinião, e que às vezes fica muito, como é que eu posso dizer? Muito na superficialidade ali, né? Muito isentão. Pra mim, o Capitão América 4, né? O Admirável Mundo Novo, ele é isso. Ele é muito isentão, muito isentão. Ainda mais num momento como esse, mais uma vez, pô, Trump na presidência, a quantidade de coisas que esse filme poderia falar, que seria, assim, e não é só falar por falar, mas faria sentido falar, entendeu? Pô, a gente tem um negro, né, um preto ali, usando o maior símbolo dos Estados Unidos, né, no filme. Isso, sabe, eles não usam isso, eles usam isso melhor em Falcão e Soldado Invernal do que eles usam em o Admirável Mundo Novo. Então, enfim, só dei esse disclaimer aqui pra falar que às vezes a Marvel fica muito isentona. E eu senti que nesses 4 primeiros episódios de Demolidor Renascido, eles conseguiram colocar cenas impactantes, cara, nesse sentido, sabe? Ainda não é, nossa, sabe? Usando o termo dos nerdolas aí, não é a lacração, não tá 100% lacração, não tá. Eu gostaria que tivesse, inclusive. Mas, acho que tem boas cenas nesse sentido, tá? Tem boas cenas que colocam o dedo na ferida, e muitas delas com a força-tarefa anti-vigilante, né? Uma das primeiras cenas, eu não lembro agora se é no episódio 2, no episódio 1, a gente tem a força-tarefa indo atrás ali de uma... É um restaurante, né? Que um dos caras que conseguiu fugir lá do navio do Fisk apareceu por lá, eles vão atrás dele lá. Ele chega ali, né, naquela truculência, naquela coisa, pergunta pra mulher, cadê esse cara? A gente tá procurando ele. E ela chama ele na cara dele, vocês são fascistas de merda. E o cara bate na mulher, tá ligado? Completamente desarmada. E ela ainda é imigrante, né? Eu não sei de onde ela é, não vou lembrar. Deve ser leste europeu, alguma coisa nesse sentido. Mas ela ainda é imigrante. Então, assim, é isso. Tem uma polícia, né, do estado ali, super fascista, entrando num lugar, batendo numa mulher. E é isso. Foda-se, tá ligado? Pô, se você não consegue ver, né, as relações disso com o mundo real, com Ice, porra, você tem que ver de novo a série aí, entendeu? Política, né? Política tá aí, rapaziada. E tem vários desses momentos, eu acho que, principalmente nesses primeiros episódios. A gente vai vendo vários momentos, né? Tem aquele momento que aparece a sobrinha do Hector Ayala, né? Que vai ser enfim, que ela meio que tá assumindo, né? O manto ali do Tigre Branco, enfim. E que eles estão numa vendinha, né? Aí tem uns moleques também imigrantes lá meio que tentando roubar um negócio. Aí o policial chega, ele vê o cara armado, ele bate no cara armado, ele leva os adolescentes, aí a mulher só coloca a mão no braço assim dele pra falar, mano, calma aí. E ele leva ela presa também, sabe? Tipo, caraca, mais uma cena muito impactante nesse sentido. Mais uma vez, polícia, força-tarefa, que super lembra o Ice, contra imigrantes. Mais uma vez tá aí, olha só. E tem algumas outras cenas muito interessantes, cara, como por exemplo, tem aquela quando eu quero ficar chamando a força-tarefa antivigilante de Ice, que é mais fácil, mas enfim, não é o Ice, mas tá ali. Que eles vão atrás daquele policial, né, que trabalha junto com o Matt, pelo menos ex-policial, né, que agora tá trabalhando junto com o Matt, e eles chegam lá e a sala tá cheia de policiais, né, convencionais, pra poder proteger eles, e eles falam, não, a gente vai ficar aqui, a gente não vai sair daqui. Então é muito legal esse confronto também, né, da polícia de verdade ali,
contra a Força-Tarefa Antivigilante. Isso é muito interessante também. Cara, eu acho que toda essa trama da Força-Tarefa, junto com o Fisk, as ações que o Fisk vai tomando, junto com seus capangas, talvez foi um dos pontos mais interessantes dessa leva de episódios. Cara, tipo, tem toda a questão dos vazamentos, né, que estão rolando ali, que tem aquele programa que tá sendo exibido ali na internet, com alguns vazamentos, e tanto o Fisk, quanto o Buck, quanto o Daniel, eles estão meio que atrás, né, eles chegam a confirmar, né, no episódio 4, que é a Bibi, acho que eles chegam a confirmar, né, se eles não confirmam, depois eu corto isso, mas eu acho que eles confirmam, e já tava bem claro, né, mas eu achei uma trama interessante também, nessa questão de vazamentos, deles indo atrás. Cara, tem o Fisk tomando ações cada vez mais malucas, né? Então a gente tem aquele personagem, um personagem interessante que ele entra na trama, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele aparece ali falando com o Fisk, falando com a governadora e tal. Ele primeiro recebe uma ligação, né? E aquele cara, ele tá amando, ele é um capanga ali da Val, né? Se você não percebeu, sim, Valentina Allegra de Fontaine. Ele é um capanga dela, né, enfim, dela que reuniu ali os Thunderbolts, os Novos Vingadores, e aquelas armas, né, que o Fisk tava transportando, muitas delas eram pra ela, né, será que era os Thunderbolts, pros Novos Mutantes? Não sabemos, né, não sabemos como é que vai ser essa questão dos Novos Mutantes junto com ela, enfim. Eu tô falando Novos Mutantes, Novos Vingadores, gente, pelo amor de Deus, né, Novos Vingadores, calma. Novos Mutantes não, deixa a Anya Taylor-Joy lá. Novos Mutantes não. Enfim, é interessante esse personagem entrando na trama também. E dá a entender também que talvez tenha uma ligação com isso. Talvez até no Homem-Aranha. Talvez até nessa questão da cidade de Nova York. Do pessoal que tá em Nova York nesse momento, né? E os Novos Vingadores estão lá, enfim. Vamos ver pra onde que isso vai desenrolar, né? E como eu falei, tem o Fisk tomando ações cada vez mais malucas, né? Então, esse personagem que eu citei, inclusive, que ele tá amando da Val, ele fala, a gente precisa descarregar o barco lá, ninguém pode ver, eu vou chamar uns caras aleatórios aí, sem família, sem registro, sem porra nenhuma, depois a gente mata eles e acabou-se, e é isso que o Fisk faz. Ele não pensa duas vezes, cara, e, tipo, mano, olha isso, né, como é que você vai apoiar um cara desse, cara? Então é o Fisk sendo mais, cara, talvez tomando ações, sabe, mais malucas, mais... Me foge até uma palavra, né, aqui, mas é isso, mais sangrentas do que ele jamais tomou, do que a gente jamais viu ele tomando. Quem sabe, pô, ele é um cara que, se ele precisar matar alguém, ele vai matar muito tranquilamente. Mas um monte de gente daquele jeito, descartar um monte de gente daquele jeito, é realmente até um pouquinho too much, até pro Fisk, na minha opinião, né? Então foi bem interessante ver isso também. Cara, e passando aqui pra um outro bloco, pra mim uma das coisas mais interessantes também que a gente teve durante esses episódios foi justamente as relações. As relações entre os personagens principais ali, né? Então, entre o Matt, a Karen, o Fisk e a Vanessa, né? Acho que em alguns momentos eles chegam a fazer uns paralelos ali bem interessantes. Então, cara, é muito interessante. Eu não vou lembrar o episódio, mais uma vez. Tô falando de todos os episódios aqui de uma forma junta, assim, de todos os 4 primeiros, mais uma vez. Não vou falar spoiler, calma. Mas, tem uma cena, se eu não me engano, no episódio 2, tá? Do Matt conversando com a Karen, que eles estão juntos agora, né? Acho que eu não lembro deles. Obviamente, eles tinham uma fé, eles já tinham se pegado, tá? Tinha toda aquela química, mas acho que eles nunca tinham sido casal de ainda, né? Na série, nem na série original da Netflix. E nesse momento eles estão, né? Eles já começam a temporada como um casal. Então, isso já é interessante por si só. Mas tem uma conversa muito interessante que eu achei, que foi dele com a Karen, que ao mesmo tempo a série vai fazendo uma mescla da conversa da Vanessa com o Fisk. E ambos estão falando sobre a mesma coisa. Isso é muito legal, cara. Isso é roteiro bem feito. Deles conversando sobre a vida deles fora de Nova York, né? Porque, querendo ou não, tanto o Matt quanto o Fisk, eles são apaixonados por Nova York, né? Cada um da sua forma. Cada um acha que está salvando Nova York, né? Começou em Hell's Kitchen, né? E meio que levou isso para um outro nível com Nova York toda. Então é muito interessante os dois discutindo, os 4 no caso, né, os 2 casais, discutindo a relação ali, falando basicamente da mesma coisa. Será que tem vida fora de Nova York? A Vanessa fala pro Fisk que sim, o Fisk fica meio assim e tal. Então são alguns paralelos que rolam desde a primeira temporada de Demolidor Nascido.
essa questão do Fisk com o Matt, né? Que eu acho bem, bem legal, assim, cara. E falando ainda de Matt e Karen, né? Eu acho interessante também como a gente vê que a Karen, cara, ela tá muito quebrada, assim, né? Ela tá muito doída, assim, e isso acaba mexendo muito com o Matt no sentido do confronto do Matt, né? Da regra do Matt de não matar. O que pra mim, cara, eu vou deixar aqui, às vezes eu acho até meio... Sei lá, eu acho que não são todas as produções que... Tem vários heróis que tem essa regra, né? Mas eu acho que não são todas as produções que conseguem explorar isso da melhor forma possível. Só vou dizer isso, não vou nem citar muita coisa, mas enfim, tem vários heróis que seguem essa regra. E pra mim, o que Demolidor faz, tanto a série original da Netflix quanto o Demolidor Renascido tem feito, consegue explorar muito bem essa regra do Matt, cara. Porque ele é um católico. É isso, e por mais que ele faça coisas que são bem questionáveis, né, como vigilante, ele é um católico. E ele tem a regra dele, de acreditar que até a pior pessoa tem que ser salva. E isso é muito... Eu não sou uma pessoa super religiosa, mas isso é muito Bíblia, né? Porra, Jesus Cristo era isso, né? Se você... Se tem uma frase lá, uma passagem, se bater no seu rosto, você dá o outro lado pra bater. Jesus Cristo é isso aí, entendeu? Por mais, né, doideira que seja, entre aspas, isso. E o Matt é meio que isso, cara. O Matt é isso, então... Por isso que é muito interessante também, né, lá na primeira temporada, que ele tenta de fato matar o mercenário, né, depois que ele mata o Fog. Isso foi algo, né, que quebrou o Matt ali completamente. Mas ele conseguiu se recuperar e ele voltou pra essa regra dele. Não é à toa que depois, na primeira temporada, ele salva o Fisk, né? E aqui nessa temporada eles continuam, né, trabalhando essa questão do Matt. E, como eu falei, muito em contraste com a Karen, porque a Karen, ela não tem essa regra. Né? Quando ela precisou matar o Wesley, que é uma das melhores cenas, na minha opinião, lá da série original da Netflix, da primeira temporada, ela mata. Ela mata o capanga lá, chefão do Wilson Fisk, sem nem pensar. Entendeu? E aqui ela tá na mesma, ela tá falando, meu, e se a gente não conseguir? Se a gente precisar matar o Fisk, precisar matar o mercenário, enfim, quem seja, né? Ela já tá muito com isso na cabeça, e o Matt tenta, né, trazer ela pro lado dele, enfim. Mas é uma dinâmica muito interessante, né? O Matt até ele chega a falar, mas se a gente... A Karen fala pro Matt, né? A Vanessa mandou matar o Fog e nada aconteceu com ela, né? E aí o Matt fala, mas será que isso estaria o Fog... Isso não estaria o Fog de volta, né? Também não... Enfim, não ajudaria muito a nossa situação e tal. É isso, cara. São alguns papinhos que a gente... É o que eu tô falando. A gente vê em várias produções. Tem sempre o cara que é o herói, é o bonzinho, ele fala pra não matar, que, né, a morte... Eu esqueci a frase do Seu Madruga lá, enfim. Mas muitas vezes isso é feito de forma meio chata, meio piegas. Mas aqui em Demolidor eu acho que não, cara. Eu acho que eles conseguem explorar essa questão do match, essa regra do match, de uma forma muito legal. E não só a Karen tá questionando isso, como ela toma algumas ações questionáveis também, quando ela sequestra, né, quando tem um ataque ali da Força Tarefa Antivigilante, no bar da Josie, né, que é onde eles estão escondidos, e a Karen, não sei como, pô, a Karen é porradeira, a gente sabe disso, que a Karen não dá pra se meter muito bem com a Karen, não. E ela consegue sequestrar um membro, né, da Força Tarefa Antivigilante, e depois a gente descobre, né, que esse cara, na verdade, ele é um traidor, então ele tá ali de boa, né, tipo, não, eu vou ajudar vocês, pra mim o que o Fisk faz, o que o outro doidão lá, que é meio que o líder aí da Força Tarefa, que eu não vou lembrar o nome dele, mas vocês sabem quem ele é, eles não são pessoas legais, então, tipo, ele tá meio cagando ali, né, ele vai ajudar eles, né, de alguma forma. Uma outra coisa interessante também foi como a gente viu o Fisk, eu já falei, né, o Fisk tomando medidas precipitadas, né, muito malucas, mas também a questão da manipulação, né, em todo esse jogo político de Demolidor Renascido, eu achei muito legal também. Então a gente tem aquela psicóloga, né, que é a ex do Matt, que ela tá trabalhando com o Fisk agora, ela tem uma espécie de avaliação que ela faz ali com o Jack do Kane, né, nosso querido Jack lá, e ela tá fazendo a avaliação com ele, ela geralmente fala,
upar pra ele ali, ó, aqui você não tem lei, não tem nada, você tá preso pela força-tarefa antivigilante e, né, enfim, as leis naturais não se aplicam a você. E logo depois a gente vê isso também no tribunal, né, que rola com ele, em que eles decretam ele como culpado. A gente vê eles mexendo os pauzinhos ali por trás, né? Então tem aquele outro advogado que ele tenta convencer a advogada, amiga do Matt, né, a desistir, ela fala que não. Depois ele mexe os pauzinhos pra falar, ó, muda todo o relatório do cara aí, fala que ele é um maluco, que vai ajudar a gente no tribunal. E, mano, mais uma vez, se você não sabe, olha só, mais uma referência a Donald Trump, tá? Se você assistiu, inclusive, o filme do Donald Trump com o Sebastian Stan, né, o nosso querido Soldado Invernal, tem um filme em que ele vive o Donald Trump. Eu não vou lembrar o nome do filme agora, depois eu coloco aí na edição. É um filme bom, inclusive. E ele mostra como essas pessoas ricas, poderosas, elas fazem isso também, tá? É isso que aconteceu aqui. Basicamente acontece no filme do Trump também. Mexendo nos pauzinhos, subornando pessoas pra conseguir uma ação judicial, uma parada ali, né, o que eles querem, enfim. Então é mais uma referência também a esses poderosos, a política. Olha só, sim, tem política na sua série de super-herói, beleza? Bom, e só pra terminar de falar desse núcleo, a gente tem a questão da psicóloga, né, que a gente vê que ela tá cada vez mais tomada, entre aspas, pelo... ela tá com uma espécie de estresse pós-traumático ali, com a questão do Muse, né? Vocês vão lembrar lá o serial killer da primeira temporada, que pegou ela, quase matou ela, e ela tá vendo ele o tempo inteiro, ela tá com a máscara dele e tal. Então, isso tá tomando muito ela, né? E, enfim, vamos ver no que isso vai dar, mas tá bem interessante também. Cara, e assim, falando pra mim eu falei muito de política, falei de um pouco de montagem, né, dos paralelos, um pouco mais da parte de roteiro, vamos dizer assim, tudo bem que tudo é roteiro, né, no final, mas um pouco mais da parte da história, eu já falei aqui nesse vídeo, mas eu quero falar um pouco mais da parte técnica, no sentido das lutas. Cara, as lutas desses episódios, principalmente, elas estão muito bem feitas, acho que várias delas. Logo no primeiro episódio, a gente tem aquela questão do aspect ratio mudar, né? Lá no primeiro episódio, quando o Matt tá no navio do Fisk, que vira por pouco tempo, né, o aspect IMAX, né, a tela cresce assim, e é muito legal para demonstrar o poder do Matt, de certa forma, de uma forma visual. Eu achei muito interessante, eu acho que eles poderiam, inclusive, usar mais isso, e eu acho que eles poderiam usar a tela maior para cenas de ação, porque tem muita gente que faz isso, acho que mais no cinema, né, de quando vai começar uma cena de ação, pô, Pecadores faz isso, né, vocês lembram quando em Pecadores, quando os vampiros vão finalmente invadir ali o clube de blues, que a tela começa a abrir do nada, assim, e a cena de ação é no IMAX, né, com a tela toda aberta. Eu acho que eles poderiam usar isso aqui na série, mas eu não sei como é exatamente as questões técnicas, né, eu sei que é muito difícil você gravar com câmeras literalmente IMAX, né, até pro cinema isso não é uma coisa super simples, às vezes eles gravam algumas cenas só em IMAX, e são pouquíssimos os filmes que são gravados todos em IMAX, acho que, sei lá, talvez só o próximo do Nolan vai ser. Deve ter mais algum que já foi, mas, enfim, é muito pouco. Então, e é muito caro também, obviamente. Então, pra você fazer isso na série deve ser complicado. Mas eu não sei, se alguém entende melhor de câmera, de técnica, fala aí pra mim. Mas, tipo assim, pra eles gravarem com a tela toda aberta, né, no aspect ratio, entre aspas, de IMAX, teria que ser de fato com a câmera IMAX? Não dá pra fazer isso, só dar um zoom ali? Com uma câmera normal? Não dá pra fazer isso, não? Na minha cabeça, meio que é só... Não? Enfim. Mas eu acho que faria mais legal, entendeu? As cenas de ação, mesmo que não fosse, como eu falei, mesmo que fosse de fato com a câmera IMAX, eu sei que isso é muito caro, isso é muito difícil, mas que fosse com a tela aberta, pô, pra gente ver mais, sabe? Eu acho que daria um peso maior pra cenas de ação. Mas mesmo que não tenha isso, eu acho que as cenas estão muito boas. Todas as cenas de ação que a gente tem o Matt perdendo pros policiais, né, e sendo salvo ali pelo mercenário, aquela luta é legal. Pra mim, o ápice da temporada até agora, tá? Foi a cena no episódio 3, onde a gente tem o Matt, né, salvando os prisioneiros do Fisk. Cara, vocês perceberam que essa cena foi toda em plano sequência? Assim, mais uma vez, eu não sou uma pessoa super técnica, pode ter um corte que eles falam que é um corte falso, que é um corte que não dá pra você ver. Pode ter tido, não sei.
Mas o que a gente viu foi uma cena em plano sequência. E, mano, ficou muito foda. Desde que ele entra lá, ele vai começando a salvar as pessoas, aí o Jack vai ajudando ele. Aí vai entrando alguns policiais, ele vai batendo nos policiais, enquanto as pessoas vão se unindo, vão saindo. Cara, eu tô arrepiado. Juro pra vocês, eu tô arrepiado. Aquela cena é muito boa, cara. Pra mim é uma das melhores cenas de ação que o MCU já montou, assim, sabe? É muito boa aquela cena, muito boa mesmo. E aí, logo no episódio seguinte, né, no episódio 4, a gente tem mais uma cena muito boa do nosso querido mercenário, né, ali num barzinho ali, né, numa cafeteria, enfim, matando os policiais, cara. Aquela cena também é muito boa, né? Também uma das melhores cenas pra mim de Demolidor, cena de ação, assim, de porrada da Marvel, é muito boa também, cara. Um fato engraçado sobre essa cena, a minha mãe, ela gosta de assistir filme de ação comigo, ela gosta às vezes de filme que tem sangue, que tem porradaria. Eu tava assistindo esse episódio, vi essa cena, aí eu chamei ela, mãe, vem ver essa cena aqui. Botei a cena de novo pra ela assistir, porque é muito boa, cara, é muito boa essa cena do mercenário. Mano, gosto muito do mercenário, que personagem foda. Bom, e falando um pouco mais do mercenário, né, logo depois ele primeiro aparecer pra salvar o Matt, depois aparecer ali no barzinho ali, matando vários caras da Força Tarefa Antivigilante e tal, que é uma cena muito foda. A gente tem a cena dele indo atrás do Fisk, né, que é a grande cena do episódio 4, e ele vai matar o Fisk, né, o Demolidor. Eu não lembro agora exatamente o que acontece, sinceramente. Gente, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Os 3 primeiros episódios eu consegui reassistir. O 4 não. O 4 eu assisti já tem umas 2 semanas. Então eu não lembro exatamente como as coisas acontecem, mas eu sei que o ápice do episódio é isso, né? O mercenário indo lá pra tentar matar o Fisk, né? E o Demolidor acaba tirando ele de lá, conseguindo salvar ele de lá. O Fisk, ele... tem a luta do Fisk, né? Tem a porradaria ali, uma luta de boxe, né? Que, mais uma vez, eu acho uma coisa interessante justamente pra mostrar como o Fisk se tornou uma celebridade, né? E, pô, onde que a gente já viu isso? Um cara político se tornando celebridade, fazendo um monte de coisa maluca, né? A gente tem vários exemplos aí que a gente vê disso também. Mas, enfim, o Fisk tá ali na luta dele, o mercenário aparece, ele taca um... É um negócio de cristal, né? Eu não vou lembrar uma estátua de cristal, alguma coisinha assim. O Fisk consegue defender, o Demolidor vem, leva o mercenário embora, né? Pra salvar ele também, mas não deixar que ele mate ninguém. E quando o Fisk olha pra trás, pegou um negocinho na Vanessa, bem, enfim, na cabeça da Vanessa. Cara, que cena boa. Que cena tensa, mano. Muito boa, pra mim é uma cena assim pra terminar com chave de ouro, né, essa metade da temporada, né, tipo, caraca, é isso, né, olha só o quanto de coisa que aconteceu. A gente tem mais uma vez o Matt salvando um vilão dele, salvando literalmente o cara que matou o melhor amigo dele, né, e não deixando que ele mate a mandante e o Fisk, né, que também são super vilões dele. Então, mais uma vez, né, essa questão do Matt sendo explorada, né, o que acontece com a Vanessa, enfim. Mas, como eu falei, obviamente eu não vou dar spoiler, tá, sobre o que vai acontecer nos próximos episódios. Assim, eu só vou falar uma coisa, tá, que pra mim o próximo episódio, sem spoilers, tá, não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo. Mas pra mim o próximo episódio, o 5º episódio de Demolidor Nascido da 2ª temporada, acho que é um dos melhores episódios de Demolidor Nascido, contando a série original, talvez contando todo o MCU também. Eu acho que, cara, esse é um dos melhores episódios. Eu só vou dizer isso pra vocês. Então, enfim, fiquem ligados, tenham aí esperança. Pra que ter esperança, né? E semana que vem eu tô aqui de volta pra falar só desse episódio, beleza? Bom, pessoal, mas é isso, tá? Essa foi a minha análise aí sobre essa primeira metade de episódios. Primeiro, segundo, terceiro e quarto episódios da 2ª temporada de Demolidor Renascido. Comenta aí, tá, o que você tá achando da temporada até agora. Eu lembro também pra vocês que esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto para todas as principais plataformas de podcast. Se você estiver no YouTube, além de comentar, deixa o like, se inscreva no canal se você estiver em alguma plataforma de podcast, tipo Spotify. Deixa uma boa avaliação aí pra gente que vai ajudar bastante. E fica sempre ligado em todas as nossas redes sociais, mas principalmente no nosso Instagram. Sempre tem vídeo novo, novidades, notícias, cenas, né, coberturas de Demolidor Renascido, tá rolando lá também. O meu plano pra agora é
fiz essa análise da metade da temporada. Eu quero fazer um vídeo de expectativas para o final da temporada, né? Comentando um pouco do que vocês podem esperar, sem spoilers. Eu não sei se vocês viram, mas saiu um trailerzinho de metade de temporada que mostra algumas cenas dos próximos episódios. Então, eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre isso, né? Do que a gente pode esperar. Mais uma vez, sem spoilers, então fiquem ligados aí. E a partir dessa semana aqui eu quero fazer a cobertura completa, tá? Então, 5º episódio eu quero vir comentar, o 6º, 7º, 8º. E no final fazer uma análise completa, tá? Então vamos ver, né? Espero que dê certo. E se vocês gostaram aqui da minha humilde análise, comentem, né? Deixem o like pra ajudar a gente a continuar aí, beleza? Mas é isso, pessoal. Valeu. Falou!